Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de agosto de 2020. Medo de tudo, parte 02. Desde que o coronavírus surgiu, Maria Marques, 45, vive com medo. Tenho medo até de abrir a porta de casa, diz a pernambucana, que mora com a mãe em Perus, periferia de São Paulo. Afinal, a doença apareceu na TV há alguns meses, ganhou a cidade e logo alcançou seu círculo íntimo. Perdi amigas jovens, que de repente foram pro hospital e morreram, diz. Antes eu dormia mal. Agora não durmo mesmo. Acostumada a acordar às 5h30 para trabalhar como babá, ela sente falta da rotina, das crianças, teme pela vida delas e pela sua. Agora vivo trancada em casa, morrendo de medo. Sentimento inerente ao ser humano, o medo tem pé no instinto. Sem ele, a espécie teria desaparecido, pois os destemidos morrem mais que os medrosos, diz o psiquiatra Tito Paes de Barros Neto, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP e autor do livro Sem Medo de Ter Medo, segmento Pharma, 2016. Mas quando ele se exacerba, causando sofrimento constante e impactando a vida, dá lugar à ansiedade patológica, à fobia, ao pânico. O medo leva a um constante estado de alerta, o que afeta o sono e a alimentação, bagunça corpo e mente. O temor do coronavírus ocasionou, nos últimos meses, uma alta no número de pacientes em busca de ajuda. Barros deixou suas pesquisas de lado para focar neles. Muitos estão desesperados com a Covid, diz. Alguns reapareceram depois de anos, outros estavam bem e pioraram. Um deles me liga 6 vezes por dia de tanto medo de morrer, acabou indo ao pronto-socorro e voltou com medo de ter pegado a doença. Chegou a escrever um testamento. Antes, diz, sua ansiedade estava controlada. A pandemia foi o gatilho que deflagrou a crise. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Florações Evangélicas, esclarece que a esmagadora maioria das criaturas padece a rigorosa constrição do medo. Adversário dos mais cruéis, o medo é responsável por tragédias inomináveis que varrem a terra em todas as direções, gerando clima nefando de atrocidades de classificação muito complexa. Sob o comando do medo, homens e mulheres se atiram a dissipações venenosas, entregando-se a paulatino aniquilamento, do qual dificilmente se libertam. Jovens em todos os hemisférios do planeta sofrem na atualidade os miasmas do medo, que os intoxicam, enlouquecendo-os de surpresa. Não obstante as superiores conquistas do pensamento, as largas expressões da comunicação, os debates francos e livres, as liberdades dos costumes, as realizações tecnológicas preciosas para o contexto humano, nos dias modernos, falecem os ideais do enobrecimento e as linhas da sóbria razão, graças às tenazes do medo dominante em todos os campos da ação. A fuga espetacular dos deveres e os desregramentos sexuais são portas falsas pelas quais enveredam as odiernas comunidades subitamente transformadas em manicômios de largas proporções, permitindo-se os jovens, em razão disso, encontros periódicos e maciços para se sentirem uns aos outros e, ao impacto da música selvagem como dos entorpecentes, esquecer, sonhar, embalar aspirações para eles irrealizáveis na sociedade chamada de consumo. O medo de enfrentar problemas e solvê-los, como consequência do falso paternalismo do passado, empurra as mentes novas a formas diversas de expressão, muitas delas inspiradas por outras mentes desencarnadas que intercambiam psiquicamente em clima obsidente de longo curso entre as duas esferas aquém e além da morte.
alimentado ou esmagado nos painéis da alma, raramente vencido nos combates face a face de cada dia, o medo se alonga e prossegue, mesmo quando o espírito desencarna, permanecendo atado às reminiscências infelizes, anestesiado pela hipnose do pavor. Dizimando em largas faixas da experiência humana, o medo não tem recebido o necessário investimento do estudo psicológico na Terra, quanto às suas raízes, que se encontram cravadas nos recessos íntimos do espírito, bem como não tem merecido a justa apreciação para combatê-lo com os hábeis recursos específicos, capazes de o vencer e destruir. O criminoso inqualificável que mata com requintes de sadismo e o suicida melancólico que investe, cobarde, contra a própria vida, sofrem a psicose do medo. O grupo anarquista que consuma agressões revoltantes em nefastas maquinações da crueldade e o pai de família insensível no lar, ocultam-se nos rebordos do medo, buscando ignorar a enfermidade que os desequilibra. Na quase totalidade dos crimes que explodem, opressivos, encontram-se os rastros do medo sempre presente. As constrições morais pungentes, econômicas apavorantes, sociais caóticas, educacionais de solução difícil, das enfermidades de caráter irreversível, se fazem fatores preponderantes para que grace o medo, soberano. Em tal particular, desempenharam relevante papel as normas religiosas do passado que ensinavam o temor em detrimento do amor a Deus, os preconceitos exacerbados ante os quais a gravidade do erro era ser este conhecido e não apenas praticado, desde que se demorasse ignorado, contribuíram expressivamente para a atmosfera que hoje se espalha célere e morbífica. Contudo, as informações espíritas responsáveis pela natural realidade do além-túmulo, desvelando os falsos mistérios e elucidando os enigmas ontológicos, são portadoras do antídoto ao medo, mediante a confiança que ministra aos que se abeberam da sua água lustral, penetrando de paz quantos se comprazam em meditar e agir com segurança nas diretrizes de fácil aplicação. O labor fraternal, o culto doméstico do Evangelho, o pensamento de otimismo frequente e o recolhimento da oração, a par do uso da água magnetizada e do passe, produzem expressiva terapêutica valiosa e de imediatos resultados para a aquisição da saúde e da renovação, combatendo o medo. Retornando da sepultura vazia, disse Jesus aos discípulos amedrontados: sou eu, não temais. Todo o Evangelho é lição viva de sadia tranquilidade e elevado otimismo. Ora, reeditado através do Espiritismo, é o mais eficaz processo psicológico atuante, capaz de edificar nos corações e nos espíritos conturbados do presente a consubstanciação das promessas de Jesus: eu vos dou a minha paz. Eu ficarei convosco por todo sempre. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Reflitamos, e, sem receio, avancemos construindo com o amor a fim de que o amor nos responda a sementeira de esperança, com a floração da paz e da alegria a benefício de todos. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.